não vai jogar. Arte na tela, os próximos jogos após a final, os do Grêmio, os do Inter. É bem mais difícil a tabela do Inter, hein? Olhando assim por cima, o Grêmio tem uns 7 jogos a mais. O que aconteceu aí? O que aconteceu? Não, é que tem a Sul-Americana. Tem 3 da Sul. É boa essa tabela do Schenck, porque ela pode ter viagem. O Grêmio, como o Grêmio é cabeça de chave, o Grêmio vai fazer 2 jogos fora, né? No início, na primeiro turno da Sul-Americana, e um em casa. Então o Grêmio vai ter viagens. Por exemplo, a estreia do Grêmio é uma estreia fora de casa, na Sul-Americana. E ela é antes do Grenal. Então pode ter Grêmio e... Chuta um time da Venezuela aí na... O Coelho. Aurora lá. Tem que ir pra Venezuela antes de jogar contra o Inter. Aurora da Bolívia. Sei lá. Eu já fiz jogo. Aurora é Bolívia, né? Caramaracaibo lá, sei lá o quê. Antes do Grenal. Caramaracaibo? O Carabobo lá, o Carabobo lá. O Grenal é 12 de abril, né? Isso, e o Grêmio estreia na Sul-Americana fora de casa, porque é cabeça de chave, naquela semana. Então, assim, muito provavelmente o Grêmio vai estrear na Sul-Americana com o time reserva, né? Eu acho. Depois do... E aí depois do Grenal tem outro jogo da Sul-Americana que é o primeiro em casa. Depois do Grenal do Gauchão, depois de domingo agora, é inegável que a sequência do Grêmio ela é mais fácil, né? O Grêmio joga em casa contra a Red Bull Bragantino, fora contra a Chapecoense, em casa contra o Vitória e aí Vasco da Gama no Rio de Janeiro. O Inter tem Galo, Bahia, Santos e aí no Beira-Rio um jogo mais tranquilo, assim, entre aspas, que seria contra a Chapecoense. A vida do Inter, a vida do Paulo Pesolano, ela vai ficar bem competitiva a partir... Já está, né? Bem competitiva. E realmente eu tenho uma preocupação, assim, porque eu achei que não, tá? Eu achei que ele não sofreria algum tipo de pressão. Mas se a sequência for ruim no Campeonato Brasileiro, vai ter pressão para cima dele. Tu pode achar injusto, tá? E que é o que eu acho também. Não existe. Mas vai ter pressão. É que eu acho, tá, que o Paulo Pesolano ele tem uma responsabilidade importante no Grenal. Talvez ele tenha perdido o título, tá? Eu quero corrigir a minha frase. Ele vai ter pressão. Não. Ele já está sendo. Melhor. Tá? Já está sendo pressionado. Eu acho, tá, Vaguinha, que ele tem responsabilidade naqueles 20 minutos do Grenal ali, tá? Pra mim, ele tem responsabilidade ali. Ele demorou pra entender que naquele modelo ali ele ia sofrer. Antes disso, tá? Ele muda a característica do time. Mas aí a gente pode botar em outras coisas também. Agora, tá bem, depois dos 10 jogos aí que vocês estão botando aí na tela, 10 jogos, que tu tem 6 em casa, 6 em casa e 4 fora, tá bem, eu aceito. Lá depois do jogo contra o Fluminense, eu aceito uma discussão. Agora, o grupo do Inter é o mesmo grupo do ano passado. Pior, perdeu o Vitão. Pior o único ainda. bom zagueiro. Entendeu? Então, porra, aí tu vai botar no colo do cara. O grupo é igual. Uma coisa é o que nós pensamos aqui e outra coisa é o que a gente sabe do termômetro da torcida. Pressão, do termômetro dirigente, ano de eleição. Exatamente. Ano de eleição. Isso a gente não pode desconsiderar. Eu não estou desconsiderando. Pensa assim, mas, Vaguinha, eu vou te dar um cenário. O Inter abriu César. ano passado. O Inter vai jogar um Grenal que ganha o do Grêmio jogando fácil dentro da arena. Fácil. Faz 2-0 no primeiro tempo e depois perde de matar o jogo de ainda fazer mais gols no segundo tempo. Com um meio-campo que abria completamente diferente do meio-campo que abre hoje. Era um time completamente diferente. Aí tu tem um time hoje muito pior que aquele e a culpa é do técnico. Bom, mas enfim, Marcelo Debona, enfim, tá? O Inter precisa de recuperação no Campeonato Brasileiro. E até então, César, até o Clássico Grenal, eu não via responsabilidade do treinador no que a gente estava vendo dentro de campo. E eu realmente concordo, o grupo do Inter é um elenco muito... Normal. Muito fraco o elenco, né? Tem carências. O elenco é fraco. Eu falei há poucos dias no sala de redação na rádio de que o time do Inter é um time ok. Eu até colocaria na prateleira quase do time bom. O problema é o seguinte, né? O banco. Tu tem carência na zaga. Mas assim, tu tem um lateral esquerdo que num dia é o Messi, no outro dia compromete. O goleiro não tá numa boa fase. Eu sei, mas assim, quando a gente fala de treinador, tá? Quando eu elogio o Paulo Pesolano porque ele conseguiu, com esse grupo, melhorar desempenho,
Contra quem, Vaguinho? Só contra o Grêmio e contra o Flamengo? Contra o Grêmio, contra o Flamengo, contra o Palmeiras. O Inter criou oportunidades diferentes do ano passado. O ano passado era um time sem força, Debona. Esse ano o Inter consegue criar situações. Até o último Grenal, que foi uma atuação assim que não deu para entender. Ontem eu estava conversando contra o Remo, né? Ontem eu fiquei muito feliz ontem que eu conversei com uma pessoa que depois eu vou falar pro César, né? A gente conversa direto, mas é um amigo comum nosso que é do meio do futebol e sem a gente comentar, a gente não tinha conversado sobre o Grenal ainda ontem e ele falou, olha, eu estranhei o Inter. O Inter em um determinado momento começou a não acelerar o jogo, pisar na bola. Eu achei que o Inter não ia conseguir vencer o Grêmio. E foi a mesma leitura que eu fiz. Eu te ouvi. Foi a mesma leitura que eu fiz. O Inter mudou a característica. Isso é responsabilidade. Falou isso aos 20 minutos do primeiro tempo. Isso é responsabilidade de quem comanda. E eu não estou atribuindo aqui porque eu acho. Não, porque ele falou. Na sexta-feira, na entrevista que o César foi, ele falou, olha, nós temos que olhar esse para um jogo de 180 minutos, é o primeiro tempo de uma decisão, mais ou menos nessa linha. E aí ele mudou a característica do time jogar. Então, se eu elogio ele porque ele conseguiu ter desempenho em alguns jogos com esse elenco, bom, eu vou criticar porque ele não conseguiu, né? Porque se ele não conseguir, também é a responsabilidade dele, porque ele já provou que consegue. E se ele não conseguir nos próximos jogos, ele vai ter a parcela dele também. Claro, eu entendendo a dificuldade que tem esse elenco. A questão da pressão, tá? Vamos fazer um raciocínio. Tem o jogo de volta, que eu já disse, eu acho que o Inter não vai virar. O Grêmio é campeão gaúcho. Dificilmente será campeão, mas possivelmente vencerá pela mobilização tu acha? Que está criando. Tá, aí que tá. Esse é o ponto. 1-0. Se ganhar do... Repete aí. Só pra gente ter o corte. Não, o domingo o Grêmio, o Arthur, o capitão do Grêmio, deve levantar a taça no Beira-Rio. Tu já falou aqui, tu acabou o Grêmio de falar. vai ser campeão gaúcho. O Grêmio é campeão gaúcho. Não, tu falou não vai ser. Tu falou o Grêmio é campeão gaúcho. O Grêmio é campeão gaúcho, que o time do Inter é um time que não faz 3-0 em ninguém. Corajoso. Não, eu prefiro isso. Personalidade. Eu prefiro isso do que deixar uma portinha aberta. Não é ainda. Eu prefiro isso. Vamos lá, o Inter tem 5 jogos contra times de Série A no ano. O Inter tomou gol em todos os jogos. E o Inter só fez mais de um gol num jogo, que foi contra o Grêmio, naquele primeiro jogo. E pra mim diz muito aquele ter sido o primeiro jogo, porque foi o primeiro jogo do... O Inter só fez mais de um gol naquele jogo. Contra time de Série A, sim. Ah, tá. Depois no Brasileirão, no máximo que fez foi um. E o jogo de domingo é jogo de Série A, que eu não vou levar em consideração o Ipiranga, o São Luís, o governo de São Luís que jogava bola contigo. Não tem condição. O Inter do Pesolano foi um primeiro Inter, né? O Inter joga contra o Inter de Santa Maria e vai pro Grenal. Ninguém sabia que o Carboneiro não ia ser ponta, ia jogar por dentro com o Alan Patrick, que ia ter uma movimentação do Bruno Gomes de lateral. Nem sabia se o Bruno Gomes ia ser lateral no primeiro Grenal, podia jogar no meio. Que ele ia jogar no meio, na saída de bola ia ser um terceiro zagueiro. Que o Vitinho ia virar ala em algum momento. Que ia ter uma movimentação pro liberar o Bernabé e o Ronaldo fazer cobertura. Tudo aquilo ali foi novo. E o Inter passou por cima do Grêmio. Esse é o treinador. Só que, cara, só que a partir disso aí vai jogar contra... Lembra contra o Flamengo? Ele faz um 5-3-2, bota o Alan Patrick ao lado dos volantes pra marcar. Consegue marcar bem o Flamengo. O primeiro tempo o Inter faz um jogo bom contra o Palmeiras. Só que tem um limite, cara. O limite dos jogadores. E não tem muito mais que ele pode fazer com isso aí. A gente chega à conclusão que, de fato, a tabela do Inter é terrível. Bem mais difícil do que a do Grêmio. O normal é o Inter não ser campeão domingo. Não, tá. Mas aí tu vai jogar contra o Atlético. O normal é o Inter perder pro Atlético. Será que se o Cruzeiro for campeão, não abala o Atlético domingo também? É jogo único no Mineiro, né? Começo de trabalho, eu acho que menos o Atlético. Eu acho que se o Cruzeiro perder o título, é capaz do Tite cair, né?